Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma tragédia que chocou Portugal e o mundo: o descarrilamento do bondinho em Lisboa. Um acidente que deixou mortos, feridos e levantou uma série de questionamentos sobre segurança, manutenção e responsabilidade pública. Então já chega junto, se inscreve aí se ainda não é inscrito, deixa o like para fortalecer e bora entender o que realmente rolou nessa história. Primeiro, o que aconteceu. Em Lisboa, um dos bondinhos mais tradicionais, símbolo turístico da cidade, descarrilou de forma brutal. Foi um caos. Gritos, correria, gente presa entre ferragens, equipes de resgate correndo contra o tempo. Infelizmente, houve vítimas fatais e vários feridos, alguns em estado grave. Mas uma informação importante: segundo o embaixador brasileiro em Portugal, não havia brasileiros entre os atingidos, o que trouxe alívio para as famílias daqui que estavam preocupadas com parentes viajando. Agora, vamos para o ponto que está gerando muita polêmica. Como um bondinho histórico em plena capital europeia, com tanta fiscalização prometida, consegue descarrilar desse jeito? As primeiras declarações oficiais disseram que a manutenção estava em dia, que o veículo não tinha problemas críticos e que tudo estava dentro dos padrões. Só que, quando você ouve os trabalhadores e moradores da região, a versão muda. Eles afirmam que o bondinho já vinha apresentando falhas, que havia alertas anteriores e que as autoridades simplesmente ignoraram. Ou seja, um clássico caso de guerra de versões. E é aqui que a coisa fica séria. De um lado, o governo e a empresa responsável dizendo estava tudo certo, do outro, pessoas que convivem com o transporte diariamente afirmando não estava certo. Essa disputa de narrativa pode até atrasar a investigação, mas na prática a gente sabe que tragédias desse tipo não acontecem do nada. Sempre tem um histórico. Sempre tem sinais que muitas vezes são negligenciados. Esse acidente não é só uma questão de transporte, é também uma questão de imagem. Lisboa é uma cidade que vive do turismo, e os bondinhos fazem parte do cartão postal. Agora, o que era símbolo de charme e tradição, vira manchete mundial como tragédia e descaso. Isso tem um peso enorme na confiança do turista e também na vida do lisboeta, que depende desses transportes para se deslocar. Outra consequência imediata é política. Já tem gente cobrando auditorias independentes, pedindo relatórios públicos de manutenção e questionando se não existe negligência na gestão dos contratos. E isso não é pouca coisa. Em muitos casos, esses bondinhos e elevadores são administrados em regime de concessão, com empresas privadas operando serviços públicos. A pergunta que fica é: será que o lucro falou mais alto que a segurança? Agora vamos pensar um pouco mais amplo. O que dá para aprender com isso? Primeiro, transparência. Se existe relatório de manutenção, tem que ser público, acessível e detalhado. Segundo, tecnologia. Não dá para confiar só em sistemas centenários de transporte, por mais bonitos que sejam. Precisa modernizar, colocar freios de emergência, sensores, monitoramento em tempo real. Terceiro, responsabilidade. Não dá para jogar a culpa só na fatalidade. Alguém precisa responder pela vida que se perdeu ali. E pra gente que assiste de fora, fica a reflexão: quantas vezes a gente não escute que tá tudo sob controle, até que acontece uma tragédia? Isso vale para transporte, para saúde, para segurança, para várias áreas. O caso de Lisboa mostra como a confiança no poder público é abalada quando as versões não batem com a realidade dos fatos. Então, resumindo, o bondinho descarrilou, deixou mortos e feridos, não havia brasileiros entre as vítimas. E agora existe uma batalha de narrativas entre governo, empresa e população sobre a manutenção do transporte. O impacto é gigante no turismo, na política e principalmente na vida das famílias que perderam alguém. E é por isso que a gente tem que acompanhar de perto as investigações, cobrar clareza e lembrar que tragédias assim não são apenas acidentes isolados. Elas são resultado de uma cadeia de decisões ou de omissões. Bom, esse foi o vídeo de hoje.
Espero que tenha ajudado você a entender melhor o que aconteceu em Lisboa. Se curtiu, já sabe, deixa o like, compartilha com alguém que também se interessa por esse tipo de análise e comenta aqui embaixo o que você acha. Foi falha de manutenção, foi negligência ou foi fatalidade? Quero ouvir a opinião de vocês. Valeu por assistir, a gente se vê no próximo vídeo.